Oi, pessoal! A gente vai estudar agora um conteúdo novo que é as frações. Nós estávamos acostumados a estudar números inteiros, né? 2, 3, 4, 10. E agora nós vamos falar em números em partes. A fração é um número que representa as partes de um inteiro, pessoal. Só que com um detalhe, as partes desse inteiro, elas têm que ser iguais. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, de uma maçã. Eu tenho uma maçã aqui. Se eu dividir ela no meio, tá, pessoal? Eu dividir ela em duas partes iguais, eu tenho um meio. Ou seja, eu tenho a metade da maçã. E a gente representa isso, essa repartição aqui, com essa fração aqui. 1/2. Assim que a gente lê. Ou seja, eu tinha uma maçã inteira, dividi ela em duas partes iguais. Eu fracionei esse número, né? Então, a professora vai dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente tem aqui uma figura inteira, ela não está dividida em partes, tá? Então, aqui a gente tem uma figura, tá? Aí, quando a gente vai falar em fração, a gente vai falar o quê? Em denominador e numerador. Então, o numerador, pessoal, ele indica a parte colorida de uma figura. Então, nós temos uma figura aqui, eu colori a metade dela. E o denominador, ele indica em quantas partes iguais eu dividi essa figura. Então, se a gente for pegar essa figura aqui e ver o numerador, quantas partes foram coloridas? Uma, certo? E em quantas partes iguais eu dividi essa figura? Em duas, certo? Numerador, denominador. Isso daqui é importante saber, tá, pessoal? É o mesmo exemplo que eu dei da maçã. Vamos para o próximo exemplo? Eu tenho uma figura aqui, ó, dividida em três partes. Vou pintar dessa figura aqui duas partes. Vou pintar. Quem é o numerador? Lembra? O numerador é a parte colorida da figura. Então, quantas partes nós colorimos? Duas, certo? E o denominador, quem é? Ou seja, em quantas partes iguais eu dividi essa figura? Eu dividi essa figura em três partes iguais. Sabe como é que a gente lê essa fração aqui? 2/3. Vou dar mais um exemplo para vocês. Continuando, então, aqui com os exemplos, pessoal. Eu tenho uma figura, ela está dividida em 4 partes. Vou pintar aqui 2 partes. Como que eu vou representar isso na fração? O numerador, lembra, indica a parte colorida. 2. E o denominador, em quantas partes iguais eu dividi essa figura? 4. Como que a gente vai ler? 2/4. Vamos para mais um exemplo. Tenho aqui uma figura, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Vou pintar 3. Vamos fazer de conta que é uma pizza.
Vamos fazer de conta que é uma pizza, eu comi aí 3 partes. Certo? Lembrando, o numerador indica a parte colorida. Pintei 3 partes de um total de 5 partes iguais. Como que a gente vai ler? 3/5. Vamos para a próxima. Tem uma figura aqui dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Vou colorir uma. Então, eu tenho 1/6. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Vamos lá escrever essa fração. 1/6. Último exemplo aí para vocês, para não ficar tão cansativo o vídeo. Dividir essa figura em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Vou colorir aqui 4 partes. Então, lembra? O numerador indica a parte colorida da figura. 4. E o denominador, em quantas partes eu dividi essa figura? 8. Então, ficou aqui 4/8. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí a resolver as frações, que é o nosso conteúdo novo. Tchau!